Amados, na nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada cristã, é muito importante sabermos como lidar, como nos comportar, funcionar nos momentos de crises, nos momentos que passamos por algum tipo de tempestade. E eu quero chamar a tua atenção nessa noite num texto aqui muito importante, e creio que o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração, em Marcos capítulo 4. E vamos ler do versículo 35 ao 41. E eu quero encorajar você a permitir que essa palavra seja fotografando a tua vida hoje. Que não seja simplesmente algo histórico que aconteceu na vida e no ministério de Jesus, mas que você possa se ver inserido aqui nesse contexto, dentro desse barco aqui com Jesus e seus discípulos. A palavra diz assim, verso 35 em diante. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sob a almofada. E despertaram-no, e lhe perguntaram: mestre, não se te dá conta que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Coloque a mão no teu coração, vamos orar. Pai da glória, nós queremos adorar o teu nome nessa noite, nós abrimos o teu coração, abrimos o nosso coração para receber o impacto, Senhor, do teu coração na nossa direção. E que a tua palavra venha nos ministrar de maneira profunda nessa noite. Declaramos sim que temos sede, ó Pai, queremos ser instruídos pelo teu Santo Espírito, e que uma vez mais o nome do Senhor seja glorificado. Aqueles que estão acompanhando online, aqueles que vão assistir posteriormente essa ministração, que sejam alcançados também, e que o nome do Senhor seja glorificado nesses corações. Adoramos a Ti por todas as coisas, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Antes de entrar aqui no texto, quero lembrar que esse próximo final de semana nós estaremos numa igreja aqui de Curitiba, lá na Igreja Aliança Evangélica no Boqueirão. Teremos lá um seminário de 2 dias, sexta-feira à noite, sábado à tarde e à noite. E vamos tratar de um assunto muito importante. É um seminário de cura de igreja. Não é cura e libertação, mas é cura da instituição. É um tipo de ministério, de seminário, um tipo de ministério que nós temos já há muitos anos, onde nós trabalhamos de maneira profunda com a instituição. Eu entendo que não somente pessoas individuais precisam de libertação, mas muitas vezes igrejas locais como instituição. Como a igreja foi formada, ela é fruto de divisão, como ela surgiu? Quais as situações que houveram? Há igrejas que passaram por divisão, igrejas onde houveram pecados. Essas situações elas têm que ser resolvidas. Na verdade, a igreja, uma igreja local, ela tem uma vida, ela tem uma alma. E qualquer trauma que possa acontecer de maneira coletiva vai trazer certas consequências. E nesse seminário nós mexemos profundamente com isso. Se você vai estudar as igrejas da Bíblia, você vê que muitas delas tiveram situações desfavoráveis. Por exemplo, na igreja de Corinto, havia lá um padrão crônico de moralidade. E Paulo precisou escrever muitas vezes aquela igreja. Na igreja da Galácia, tinha muito controle e manipulação. E o Paulo escreve aos Gálatas, dizendo de maneira bem clara que eles estavam fascinados, sendo levados para outro ângulo, que era totalmente fora da revelação do Evangelho da Graça. As 7 igrejas da Ásia, 6 tinham problemas. Somente a igreja de Filadélfia estava numa situação boa. Em Tiatira tinha uma mulher que se dizia profetisa,
que exercia controle e manipulação. O espírito de Jezabel estava ali. Quando você pega, por exemplo, a igreja de Pérgamo, houve ali algo muito terrível, um assassinato bem na hora do culto. Antipas, a fiel testemunha, que foi morta ali diante do altar. São situações que traumatizam a igreja. E precisa haver realmente uma cura muito profunda. Então, as igrejas da Ásia tinham sérios problemas. Então, nesse tipo de seminário, nós trabalhamos com a instituição. É feito um mapeamento. Quem já participou do CILSE sabe que nós trabalhamos aqui com a ficha de libertação. E nós temos uma ficha de libertação para a igreja também. Então, essa igreja nos enviou e a gente vai trabalhar em cima das coisas que aconteceram ali. É uma igreja que passou por 2 aspectos de divisão muito profunda e vai ser um tempo realmente de cura ali. Eu sei que algumas pessoas, pelo menos no sábado, irão estar conosco ali, dando suporte, intercessão, e eu creio que vai ser um tempo muito maravilhoso de ministração ali junto àqueles irmãos. O nosso objetivo é edificar o corpo de Cristo. Pois bem, amados, vamos a esse texto aqui. Eu creio que nós que estamos aqui nessa noite, aqueles que estão acompanhando online, aqueles que vão assistir ainda essa ministração, nós podemos ser divididos em 3 grandes grupos. 3 grandes grupos. Aqueles que já passaram por momentos de tempestades. Quem já passou por algum momento terrível de tempestade na sua vida? Muitos aqui. Quem sabe alguns estão passando. Dos que estão acompanhando online, alguns estão passando. E um terceiro grupo, aqueles que ainda vão passar. E já desejar, peço perdão pela profecia. Agora uma coisa eu sei, amados. Que as tempestades vêm a nós, é inevitável. Em algum momento da nossa vida vamos passar por crises profundas. Quem sabe na área da saúde, talvez na área econômica, problemas familiares, as tempestades vêm. Agora é muito importante analisarmos a Escritura e ver como que nós devemos nos portar exatamente nesse momento que as coisas aconteceram. Porque verdadeiramente não é a tempestade que vai nos trazer algum tipo de problema, mas sim a reação que eu demonstro diante da crise. Diga isso. Não é a crise que vai me trazer destruição, mas sim o meu comportamento diante dessa crise. Eu creio que o Espírito Santo quer nos ensinar algumas coisas nessa noite. Amados, se eu não consigo lidar com os momentos de tempestade, se eu não consigo lidar com os momentos de grande tormenta que vem sobre a minha vida, eu posso provocar verdadeiramente uma autossabotagem. Me autossabotar, impedindo que Deus esteja realizando aquilo que Ele prometeu em minha vida. Deus coloca diante de nós um destino profético, nós vislumbramos esse destino. Muitas vezes temos uma palavra direcionada a nós, mas no momento da tempestade, nós reagimos contrário ao que deveríamos estar reagindo, e nós mesmos acabamos então abortando o projeto que Deus tinha. É uma autossabotagem, nós impedimos a nós mesmos de caminhar, de vencer, de ir além. O auto-boicote é algo muito terrível. Uma pessoa ela pode boicotar a si mesma. Eu definiria aqui a tempestade como uma temporada que vem a nós de maneira inesperada. Pode vir na hora que a gente menos espera, que vai trazer sobre nós tribulação profunda. Vai nos levar ao momento de crise, quem sabe, uma perplexidade violenta, pressão de todos os aspectos. E é nesse momento que muitos começam a mover totalmente pelo medo. E você não imagina como Satanás explora esses momentos. São os momentos que vem toda forma de dardo, levando a pessoa a desistir, ficar se sentindo completamente inabilitada.
e ela não consegue marchar, não consegue ir além. Diga ao seu vizinho, não são as tempestades que podem trazer um bloqueio na tua vida e sabotar aquilo que Deus tem para você, mas é o teu comportamento, a tua reação diante dessas tempestades. Então veja, não é aquilo que eu estou passando, não é aquilo que passa na minha vida, mas sim como eu reajo diante dessas coisas. E é algo que o Espírito Santo quer te ensinar nessa noite de maneira profunda. E eu creio que quando vem essas tempestades, há 3 coisas muito importantes em termos de ação, que deve estar muito firme no nosso coração. 3 coisas. E eu quero rapidamente falar sobre isso, depois ter um momento de oração com vocês. Primeira coisa importante no momento da tempestade é eu compreender a origem dessa tempestade. Por que está vindo? De onde ela está vindo? Veja, esse texto que nós acabamos de ler aqui, está bem claro, já no primeiro verso, que nós mencionamos aqui. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Havia uma palavra diretiva do Senhor ali, para aqueles discípulos. E eles simplesmente obedeceram. Não tinha nada errado. Estavam seguindo a direção do Senhor, tomaram o barco, foram para o barco. A palavra era bem clara, era para ir para o outro lado. Era a primeira vez que eles estavam saindo dos termos ali de Israel, indo para Gadara. Era uma palavra diretiva para eles. Então eles estavam em obediência. Lembra que alguns domingos atrás aqui eu estava pregando sobre as forças do inimigo, que muitas vezes vêm para tentar nos bloquear, muitas vezes tenta nos atingir, e que muitas vezes o inimigo ele age na ilegalidade. Muitos estão acostumados já a ouvir mensagem acerca de fechar portas, ação de demônios, no Silcio, a gente fala muito sobre isso. Satanás é um grande legalista, então ele vai tomar direitos legais para tentar bloquear e atacar, mas ele age também de maneira ilegal. Eu posso estar dentro de um aspecto de obediência, caminhando com o Senhor, alinhado com o coração de Deus, fazendo aquilo que Ele quer, mas de repente vir sobre mim um tempo de terremoto, um tempo de tempestade. Foi exatamente o que aconteceu aqui com esses discípulos. Veja, eles tinham a palavra do Senhor, eles estavam cumprindo aquilo que Deus queria, estavam indo lá com Jesus lá para a região de Gadara, e de repente aparece aquela tão grande tempestade. Ali, verdadeiramente, era uma situação de guerra espiritual. Há tempestades que podem vir a nós de maneira tão forte, que nada mais é que um ataque muito forte de Satanás para tentar nos bloquear. Diga ao seu vizinho, Satanás, ele é um legalista. Ele age quando há direitos legais, mas ele age também na ilegalidade. Eu dei até um exemplo aqui. Os invasores, por exemplo, sem terra. A pessoa tem lá uma área de terras, ele paga o imposto, recolhe imposto, aquilo ali, ele tem toda a documentação legal, mas eles vão e invadem, são invasores. E só saem dali muitas vezes com a força judicial. E Satanás age assim também. Ele pode agir onde a legalidade é ele, porta aberta, mas pode tentar agir para bloquear projetos de Deus, mesmo você caminhando em obediência. Porque Satanás, ele é o grande inimigo de Deus. Diga assim, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então, esses discípulos na obediência, de repente se levanta uma tremenda tempestade. O vento era tão forte. A Bíblia diz aqui que já estava entrando água dentro daquele barco. Eles estavam amedrontados.
perplexos. Agora, analisando esse texto aqui, amados, vendo o comportamento desses discípulos, eu vejo que o problema não era a tempestade, mas sim o tipo de reação que eles estavam tendo diante daquela tempestade. Porque eles ficaram amedrontados, eles questionaram Jesus: ah, Senhor, você não se dá conta que vamos perecer aqui, vamos morrer, estamos perecendo? E Jesus estava na maior tranquilidade, dormindo sobre a almofada, lá na polpa daquele barco. Mas eles estavam totalmente perplexos. E quando você vê o texto, você vê de maneira bem clara que ali havia todo um propósito de Deus e os discípulos não estavam entendendo isso. Jesus sabia muito bem acerca disso, por isso ele estava tranquilo. Veja, e o Pai já tinha dado uma palavra a ele. E ele garantiu aos seus discípulos: nós chegaremos do outro lado. Diga isso, Jesus já tinha dado uma palavra segura para eles. E claro, eles tinham que estar firmados em quê? Na palavra que Jesus deu, não naquela circunstância. Então, amados, não importa se eu tenho uma palavra de Deus em minha direção, não importa o nível de tempestade que venha, eu tenho que ficar firme naquela palavra. É isso que o Senhor espera de nós, é esse tipo de reação. Aquela tempestade não vai afetar a minha vida, não vai sabotar o plano de Deus na minha vida, mas a minha reação diante da tempestade, sim. Tanto era uma guerra espiritual aqui, que Jesus simplesmente, quando viu a perplexidade naqueles discípulos, ele se posicionou como um guerreiro. O que ele fez? Deu uma palavra de ordem. O que diz o texto? Qual a palavra que ele deu ao vento? Cala-te e aquieta-te. E imediatamente cessou. E veio uma grande bonança. Gente, se aquela tempestade fosse permissão de Deus, se Deus estivesse permitindo, Jesus não ia tomar essa reação no sentido de repreender. Então, primeira coisa, quando vem tempo de tempestade e crise, você tem que saber de onde que está vindo isso. Se você caminha em obediência, se você caminha alinhado com Deus, e de repente vem uma tempestade que se levanta, pode saber que é um bloqueio de trevas para tentar sabotar você, para tentar impedir que você chegue naquilo que Deus quer. E você tem que se posicionar como Jesus, como um guerreiro. E Ele é não somente o nosso Salvador, mas Ele é o nosso exemplo de vida aqui. E eu tenho que tomar uma atitude semelhante à que Ele tomou. Agora, há tempestades que podem vir por desobediência. Diga comigo, existem tempestades que vêm dentro de uma ordem maligna. E diante delas, eu tenho que me posicionar como guerreiro. Mas existem tempestades que vêm por desobediência. Nós acabamos de ouvir um testemunho aqui, né, Janaína? É uma tempestade que veio? Por quê? Porque simplesmente não cumpriu algo que Deus queria. Quer ver como isso é uma grande verdade? Abre a sua Bíblia lá em Jonas, capítulo 1. Ele passou por uma tempestade também. Mas era uma tempestade por desobediência. Então, se você passa por um momento de tempestade, primeira coisa, você tem que compreender a origem dela, de onde que está vindo. Porque você vai ter que se posicionar de maneira completamente diferente uma da outra. Se é uma tempestade que vem por um ataque maligno, como veio aqui para Jesus e discípulos, você vai ter um tipo de comportamento, de resistência, de guerrear, de declarar, de confessar a palavra, de se levantar como guerreiro. Mas se a tempestade vem por uma desobediência, você tem que tomar o caminho que Jonas tomou. Aí vai entrar arrependimento, clamor, conserto diante de Deus. Veja o que diz aqui, verso 1 até o 4. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. E a palavra do Senhor ele disse o seguinte:
levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para quê? Para fugir da presença do Senhor. E para onde? Para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem. Com certeza pagou um valor caríssimo. E desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento. E fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Agora pergunto a você, a primeira tempestade que mencionamos vinha de onde? Quem estava trazendo aquela tempestade? Satanás. E essa? Quem trouxe essa tempestade? O próprio Deus. Por quê? Para tratar com a desobediência de Jonas, que tomou um caminho oposto àquilo que ele queria. Por isso foi muito bom o testemunho aqui do casal, porque é mais ou menos isso aqui, né, Mário? Foi isso aqui. Exatamente. Veja, Jonas entrou por um caminho de desobediência e pagou um preço muito alto. E é interessante que as pessoas que estavam ali com ele no barco começaram também a ter problemas. Aquele que caminha em desobediência, quando vem a tempestade sobre ele, ele vai fazer mal para outras pessoas. Quem está perto dele vai ser atingido também. As pessoas que caminham em desobediência, não é somente ele que paga um preço alto. O cônjuge vai pagar um preço alto, os filhos, e começou a haver problema dentro do barco. Até que identificaram, já sabemos está a fonte do problema aqui no barco. Pegaram João e jogaram lá no mar. Gente, e não é nada bom, de repente, você passar alguns dias no estômago de um peixe. Ele foi tragado por um peixe. E lá no texto, no próximo capítulo, diz que então, dentro do ventre do peixe, ele clamou ao Senhor, se arrependeu, orou. E Deus dá uma palavra de ordem ao peixe. Deus é tremendo. A natureza ouve a voz de Deus. Porque quando Jesus declarou, o próprio vento ouviu. Jesus falou ao vento e ele parou imediatamente. Falou a tempestade. E a tempestade aquietou-se. Agora, o Senhor fala com o peixe. E que coisa linda. O peixe não vomitou. Jonas lá no alto mar. Ainda foi lá na margem da praia. Diga ao seu vizinho, Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E o peixe foi obediente. Foi vomitar Jonas lá na praia. Então, ele teve que aprender a duras penas. Então veja, os discípulos, eles não conseguiam ver que era um momento de guerra espiritual. E ao invés de guerrear, se posicionar como Jesus se posicionou, simplesmente eles ficaram perplexos, atemorizados, achavam que era o fim. Quem sabe na mente deles, puxa, a notícia que vai correr amanhã aqui é que 12 homens foram afogados aqui no mar. É isso que vão estar falando por aí pelas redondezas. As reações na vida de uma pessoa podem determinar coisas seríssimas. A pior coisa que pode ter na vida de um cristão é o auto-boicote, ele boicotar a si mesmo, não são pessoas, mas ele mesmo, com sua atitude, se auto-boicota. Ou ele mesmo provoca uma sabotagem para ele mesmo. Hoje é muito comum as pessoas querendo sabotar as pessoas, derrubar ela, querendo tomar o lugar, tal. Mas quando vem tempestade, a pessoa
reage dessa maneira, como os discípulos reagiram, ele está autossabotando, ele não vai alcançar aquilo que Deus quer. A pessoa mesmo que aborta todo um projeto de Deus. Diga ao seu vizinho, com as tuas atitudes, nos momentos de tempestade, você pode estar aí bloqueando aquilo que Deus quer fazer em tua vida. E vou dar um segredo para vocês. Os momentos que Satanás e as forças demoníacas mais procuram tentar influenciar pessoas, é exatamente nos momentos que elas estão passando por grandes tempestades. Desacreditar acerca do poder de Deus, tentar convencer da incapacidade dela, é uma das táticas de Satanás. Estudando a palavra de Deus, veja, quando a gente se converte, a gente não tem um entendimento muito forte, mais profundo nas coisas. A maioria de vocês sabe, me converti numa igreja totalmente pentecostal e com pouco tempo, um mês já estava expulsando demônios. E a minha liderança, ela colocou, incutiu na nossa mente que você ia num culto, em alguma reunião, ou ia fazer uma visita na casa de alguém, se não manifestasse demônio ali, então não houve manifestação do poder de Deus. Poxa, o culto, para ser poderoso, tinha que manifestar lá 8 ou 9 demônios em pessoas. Eu fui, com o tempo, caminhando e acreditando dessa maneira. Fazer alguma visita, evangelismo, alguém chegar, puxa, foi bem essa visita, foi maravilhoso. Não, não foi. Mas por quê? Porque não manifestou nenhum demônio lá. Gente, mexendo hoje com libertação, com cura interior, eu vejo. Nós temos seminários em algumas igrejas enormes. Os endemoniamentos que vêm, 2%, 10%. Nós temos o Silce aqui. Houveram alguns endemoniamentos, mas posso considerar o quê? Uns 5, 6%. Porque não é vontade de Deus que esse demônio fique se manifestando. E sabe o que eu tenho descoberto ao decorrer dos anos na palavra de Deus? Que a base majoritária de manifestação de Satanás é em cima das influências sobre as pessoas e não endemoniamento. Nós ministramos, expulsamos demônios, esse tipo de coisa, mas trabalhando com a igreja do Senhor, vejo que a forma de Satanás atacar de maneira muito forte é na área da mente. É tentar trazer influências. E os que são da casa já sabem, um dos princípios que eu falo muito aqui, de interpretação bíblica, é o princípio da lei da primeira menção. Dentro da hermenêutica, existem algumas formas para você interpretar a Bíblia. E para mim, particularmente, a forma mais assertiva que existe é aquilo na hermenêutica que é chamado de lei da primeira menção. A primeira vez que é mencionado na Bíblia, qualquer assunto, se você vai seguir a palavra de Deus, você pode até o final, até Apocalipse, vai seguir sempre aquela mesma linha, aquele mesmo raciocínio. E quando eu vejo aqui na Bíblia o primeiro ataque de Satanás lá no Jardim do Éden, não houve endemoniamento ali. Mas houve o quê? Uma influência tão terrível de Satanás na mente de Eva e na mente de Adão. Para quê? Para sabotar um plano de Deus. Foram feitos a imagem semelhante do Senhor, tinham comunhão com Deus. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor os visitava lá no jardim, ou seja, 6 horas da tarde. E eles tinham comunhão com Deus. Mas a partir do momento que veio o primeiro ataque de Satanás para influenciar, primeiramente Eva, depois Adão, bloquearam todo o propósito de Deus. Aí você já sabe muito bem o que aconteceu. Adão e Eva no jardim estavam perfeitos, gente. Não havia enfermidade. A alma estava totalmente ajustada com Deus.
o espírito alinhado com o Senhor, tinham comunhão com Ele, todos os dias na viração do dia. A partir do momento que aceitaram a influência de Satanás para tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal, o espírito morreu, já não tinham comunhão com Deus. A alma ficou desajustada, por isso agora tinham medo, vergonha, viram que estavam nus, fizeram para si aventais de flor de figueira, se esconderam da presença de Deus. Quando o Senhor questiona, tivemos medo. E o corpo começou a conhecer corrupção, entre doenças e enfermidades. Esse não era o propósito de Deus. Qual era o plano ideal de Deus para eles? Perfeitos, espírito alinhado com Deus, uma alma completamente limpa, transparente, para parecer o homem espiritual. E o espírito sobrepujando a matéria e a alma. Eles perderam isso. Sabe o que é isso? Autossabotagem. E você vai estudar a Bíblia, você vai ver que esse princípio vai seguir continuamente. Por exemplo, eu não vi Moisés ficar endemoniado nenhuma vez. Não tem nenhum texto na Bíblia que fala que ele ficou endemoniado. Mas em um determinado momento ele recebe uma influência tão terrível, ele fica irado, ele vai lá e fere a rocha 2 vezes. Qual era o propósito de Deus para Moisés? Você vai entrar na terra. Você vai levar o povo para a terra prometida. Agora veio a sabotagem. Ele fica irado. Um momento de crise, quando faltou água e todo mundo começou a pedir água, ele com raiva, em vez de falar a rocha, o que ele faz? Vai lá e fere a rocha com ira 2 vezes. E bastou essa atitude, essa reação diante de uma necessidade de água, para impedir dele entrar dentro da terra. Diga ao seu vizinho, você pode autossabotar os propósitos de Deus na tua vida. Sansão recebe uma promessa tão tremenda de Deus. Foi ungido já no ventre da própria mãe. Você sabe qual é o significado do nome Sansão no hebraico? Aquele que nasceu para brilhar. Ele nasceu para brilhar. A unção veio sobre ele de maneira tremenda. Mas tomou uma má decisão. Nos momentos de influência tão maligna que veio através de Dalila. E ele perde todo o propósito de Deus na vida dele. Abortou aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. A mim me impressiona quando eu termino lá de ler sobre a vida de Sansão. Diz que ele morreu e foi sepultado aonde? No túmulo do seu pai. Pelo seu vizinho, você sabe por que Sansão foi enterrado no túmulo do pai? Porque ele morreu antes do tempo, nem túmulo tinha ainda. Tudo que Deus tinha para a vida dele, acabou. Agora, que tipo de influência que veio sobre ele? Uma influência levando ele a tomar certas decisões, em momentos que ele tinha que agir ao contrário, ele toma uma decisão totalmente errada e vai após Dalila. Diga ao seu vizinho, cuidado com as suas decisões nos momentos de tempestade. Porque as pessoas decidem errado. Davi, o seu grande desejo de construir, ainda que com seu tabernáculo, mas ele tinha um desejo de construir uma casa para Deus. E foi impedido. Agora, Davi alguma vez ficou endemoniado? Não. Mas seguiu sugestões malignas com relação a Betseba. E aquilo ali foi um desastre na vida dele. No momento que tinha que se portar como guerreiro, os outros foram guerrear. Diz lá em Samuel capítulo 11 que ele ficou aonde? Em sua casa, em seu palácio, fazendo o quê? Simplesmente dormindo. Diga ao seu vizinho, nos momentos de guerra, você tem que guerrear. Não permitir a passividade. Salomão,
O homem mais sábio da face da terra. Gente, que experiência que ele teve com Deus. Como Deus se relacionou, como Deus falou com ele de maneira tão tremenda. Mas alguém que abortou todo o propósito de Deus na vida dele. Você vê na palavra de Deus Salomão alguma vez endemoniado? Não, mas você vê ele caminhando debaixo de influências más, que veio sobre a onde? Sobre a mente dele. Diga ao seu vizinho, talvez você tenha medo de ficar endemoniado, mas você pode ser influenciado também na tua mente. Pedro foi influenciado. Mateus 16. E foi tão terrível que ele chega para Jesus e diz, não, Senhor, não vá até Jerusalém, você vai ser crucificado ali. O que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Pedro, foi isso? Para trás de mim o quê? Satanás, que não conhece os propósitos de Deus, mas só aquilo que é dos homens. E Pedro era tão susceptível a isso, que Jesus, com aquele que é o vigilante por excelência, ele chega e diz para Pedro assim, olha Pedro, Satanás pediu para cirandar você, mas eu orei para você, para que a tua fé não desfaleça. Diga ao seu vizinho, a mente do ser humano, a mente de um cristão, pode ser uma pista aberta, para todos os capetinhas virem e aterrissarem ali. E esses capetinhas vão moldar pensamentos que se tornam em sentimentos. Sentimentos se tornam em ações. E a pessoa, de repente, aborda tudo aquilo que Deus tem para fazer. Então, siga esse raciocínio na Bíblia. Se é a manifestação do demônio, vão mandar embora. Agora, se vem dardos inflamados na mente da pessoa, ela tem que repreender isso daí. Agora veja a maneira que estava acontecendo aqui. Os discípulos não estavam tendo esse tipo de discernimento, gente. Que era um momento de guerra espiritual. Tinham que guerrear e não guerrearam. Primeira coisa, diga assim, primeira coisa, quando vem a tempestade, eu tenho que discernir a origem dela. De onde ela está vindo? É um ataque do diabo ou é por desobediência? Isso vai requerer comportamentos diferentes. Segunda coisa, muito importante, que você precisa aprender nessa noite, é medir a tempestade, a dimensão dela, a magnitude, e também o tempo. Por que estou passando por essa crise tão prolongada? Qual é a dimensão? É interessante que os discípulos não conseguiam ver isso. E ali, a dimensão daquele ataque do inimigo foi imenso, e eles não conseguiam ver isso. E sabe só quando eles foram perceber? Se você estudar o capítulo 5, você vê que depois que você fez bonança, eles chegaram até do outro lado, chegaram em Gadara. E qual foi a primeira coisa que eles encontraram ali em Gadara? O que o capítulo 5 registra? Encontraram um homem endemoniado, com uma legião. Esse homem andava pelos sepulcros, pelos cemitérios, subia as montanhas, os montes, cheio de corrente, gritando, cheio de demônios. E Jesus simplesmente chegou e repreendeu aqueles demônios. Qual é o nome? Legião, porque somos muitos. Deu uma palavra de ordem, os demônios foram embora. Os discípulos observaram aquilo. Aí lembraram de Jesus. Pouco antes, repreendendo o vento, repreendendo a tempestade. Aí eles entenderam que estavam envolvidos numa tremenda guerra. Se tratava de uma guerra espiritual, porque estavam em obediência, mas aconteceu aquele tipo de coisa. Agora veja, qual era a tática do diabo?
Por que tanta fúria? Por que um vendaval, uma tempestade para destruir aquele barco, para exterminar com tudo? O diabo sabia muito bem que do outro lado existiam exatamente 10 cidades que precisavam ser atingidas pelo Evangelho. E que alguém seria salvo e seria o canal para avivamento, para abençoar 10 cidades. E você acha que o diabo estava contente e queria isso? Claro que não. Porque aquele homem convertido, a Bíblia registra que ele evangelizou Decápolis. Decápolis era um território formado por 10 cidades. Sem fazer nenhum seminário, nenhum curso de evangelismo. Não foi lá para o evangelismo de fogo do Rei de Bonke. Não viu nenhuma mensagem de Billy Graham, nada. Mas simplesmente ele foi e evangelizou. Ele ganhou 10 cidades para Jesus. O que Satanás estava querendo? Impedir que 10 cidades passassem por avivamento e fossem salvos. Impedir que o evangelho do reino resplandecesse e tantas pessoas alcançassem Jesus. Veja, há coisas que acontecem, você vai ver a dimensão disso só depois. Na minha vida já aconteceu coisa, só fui entender o porquê depois. Por exemplo, 3 anos e meio de deserto, de posição de todos os lados, na área econômica, posição espiritual. Vou entender que tínhamos que guerrear contra trevas naquele momento. Só depois de passar por esse tempo, as portas se abriram para os seus. As portas se abriram para outras nações. O diabo sabia muito bem o projeto de Deus. E claro que tentou impedir, e de acordo com a minha reação, poderia entrar nessa dimensão que Deus queria ou não. Diga ao seu vizinho, você precisa medir a magnitude, a dimensão da tempestade quando vem para você. E a questão do tempo também. Eu sei que é uma batalha. Há irmãos que enfrentam mal físico. Senhor, eu sei que Tu és Jeová Rafá, Tu és aquele que me cura, mas eu vejo o meu corpo, estou enfermo, estou doente, não acontece nada. Ah, Senhor, eu sei que Teu nome é Jeová Jiré, Tu és o meu provedor, mas estou atravessando por um tempo de pressão econômica violenta. Ah, Senhor, o que está acontecendo? Ah, Senhor, sei que Tu és o meu libertador, mas vivo numa crise violenta e não consigo sair disso, não consigo experimentar a libertação. O que está acontecendo? Diga ao seu vizinho, você tem que se colocar diante de Deus como um guerreiro. Veja aí no verso 38. Os discípulos falaram a Jesus aqui, Marcos 4:38, mestre, não se te dá conta que perecemos? Em outras palavras, estão dizendo, mestre, puxa, parece que você não se importa com nós. Nós estamos aqui quase morrendo, mestre. E na boa, dormindo. Na almofada e aonde? Na popa. Comportamentos totalmente diferentes. Estavam no mesmo barco, passando pela mesma tempestade, Jesus com um comportamento e eles com outro completamente diferente. As pessoas podem ter comportamentos completamente diferentes um do outro nos momentos das coisas. Tem uma mensagem onde eu coloco lá uns 25 tipos de comportamento em alguém que está passando por crise e ele não confia em Deus. E uns 20 comportamentos que é totalmente inverso daqueles que confiam no Senhor. Gente, há muitas pessoas
que não tem a habilidade de lidar com as situações. Não tem a sabedoria, não busco, não procuro compreender, ver o foco, de onde está vindo isso. Senhor, eu vivo em obediência, eu faço a tua vontade, eu estou seguindo os seus princípios. Eu tenho alinhamento quase todo mês lá na igreja tal. Por que está acontecendo isso? E o Senhor está chamando ele, está requerendo que ele entre numa posição de guerra, que ele seja um guerreiro, não se conforme com aquilo. Ele tem que verificar também, Senhor, eu estou obedecendo de maneira radical aquilo que tu desejas da minha vida? Essa coisa que eu passo hoje não é fruto da minha desobediência? Porque conforme a fonte, conforme a origem, vai requerer um certo tipo de comportamento da minha parte. Diga ao seu vizinho, o teu comportamento diante da tempestade depende da origem da tempestade. Isso é muito importante para nós. Quer ver algo simples que acontece no decorrer do dia a dia de muitos cristãos? Há cristãos que passam tempestades na área de saúde e que lutam de todos os lados, por exemplo, com problemas de aparelho digestivo. E pede oração, pede unção com óleo, e tem gastrite, e tem uma série de coisas. Mas, gente, quebra princípios da palavra. Alimenta-se de maneira errada, gente. Se eu sei que, por exemplo, frituras faz mal para mim, o que eu vou fazer? Vou procurar me abster disso. Veja algo. Um ministério americano tremendamente usado por Deus na libertação, confrontando demônios. Eu falei há pouco aqui que a maior parte da influência maligna vem através de influência, procura influir nas pessoas, mais do que endemoniamento. E de fato, já conheci pessoas com autoridade sobre demônios, expulsando demônios, mas não tinham autoridade para confrontar a força maligna que vinha para influenciar ele a certas atitudes. E esse homem escreveu mais de 50 livros. Eu tenho uns 30 livros dele na minha biblioteca. Livro eletrônico. E veio aqui para o Brasil um apóstolo americano que vivia na Guatemala, chamado Norman Parrish. Ele já foi para a glória. E eu fui chamado para interpretar ele 2 noites, a pregação dele. Fui o tradutor dele. Aí no momento, eu estava lá descontraído, conversando com ele. Aí entrou no nosso assunto esse ministro americano, que foi tremendo em termos de autoridade, diante de forças malignas. Aí o Norman Parrish falou para mim, poxa, e ele morreu antes do tempo, foi embora antes, não cumpriu o que Deus queria. Porque ele comia totalmente diferente, de maneira diferente. A obesidade dele era extrema, e não era por causa de saúde, era por causa do alimento. E morreu de tanto comer, gente. Diga ao seu vizinho, comida mata. O peixe morre pela boca. Porque ele comia errado, gente. E morreu. Abortou todo um propósito de Deus. Provocou auto-boicote. Provocou na própria vida auto-sabotagem. Deus tinha coisas tremendas para fazer através dele. Quer ver outra coisa? Ativismo. Olha, Satanás, amados, é tão astuto. E pega
Ele queria bloquear aqui um propósito de Deus, de levar o evangelho em toda aquela região. E há homens que são tremendamente usados por Deus, mas que em algum momento deixam ser influenciados na sua mente por alguma coisa que vem de ordem maligna. Gente, eu conheci um homem da Nigéria. De vez em quando eu vejo os vídeos dele, eu tenho alguns vídeos dele em casa ainda em VHS. Um homem chamado Benção da Roça, canholão. Gente, ele cobriu mais de 5.000 igrejas, gente. Um ministério tremendo de ressurreição de mortos e cura. Só que ele, totalmente ligado ao ativismo. Ativista. Deus requeria para ele, requereu dele, olha, despacito, dá um espaço, descansa um pouco. Já viu aquelas pessoas que querem constantemente trabalhar para Deus, não trabalhar com Deus? Diga ao seu vizinho, o importante é você trabalhar com Deus e não trabalhar para Deus. Tem obreiro, você olha, estou na obra 20 anos, nunca tirei férias até hoje, bate no peito com orgulho ainda. Está cavando um buraco. Muitas vezes não tem nem tempo para a família. E ele era totalmente ligado ao ativismo. Morreu antes do tempo. Podia continuar anos e anos e anos. O amigo Rony Chaves estava uma época numa onda de ativismo. Aí estava pregando no púlpito. Teve um impacto no coração, gente. Caiu no púlpito ali. Aí um médico da igreja foi ver, estava com problema cardíaco. E foi a voz de Deus para ele. Diminua o ritmo. Pare, vai parando um pouco. Porque muita gente, amados, quer se encher de ativismo. Agora eu pergunto você, Deus quer ativismo? Claro que não. Tem gente que quer só fazer a obra de Deus deixa a família de lado, gente. Tem filhos que querem falar com o pai, tem que fazer uma agenda. Ô, filhos, eu vou falar com você daqui 6 meses. Estou muito envolvido com a obra do Senhor. Gente, são esses tipos de caminho que o inimigo usa para muitas vezes tentar influenciar. Você está vendo que a maior tática de Satanás não é endemoniar as pessoas? É exercer uma força na mente para tomar decisões erradas nos momentos de dificuldade? Terceira coisa, diga comigo. Para eu guerrear, para eu sair das tempestades de maneira vitoriosa, primeiramente, eu tenho que compreender de onde vem essa tempestade. Segunda coisa, eu tenho que discernir a dimensão dessa tempestade e discernir o tempo dela também. Terceira coisa que nós vamos ver aqui. Creia na palavra que Deus deu. Porque, veja bem, Jesus já tinha dado uma palavra aqui. Chegaremos ao outro lado. E parece que os discípulos tiveram amnésia, esqueceram disso. E naquele momento que veio a tempestade, eles olharam mais para aquilo que estava acontecendo do que exercitaram fé na direção da palavra que Deus tinha dado. Paulo escreve lá de maneira bem clara, em 2 Coríntios 5,7, você pode ver aí, porque andamos por fé e não por vista. E nesse momento de crise, nesse momento de grande tempestade, o que Satanás mais procura fazer é levar você a caminhar naquilo que é visível, e não por fé.
O que é fé? É a prova do quê? Das coisas que não se veem. E qual é o fundamento? Aquilo que se espera. E o diabo quer tirar nesses dias a esperança e levar as pessoas a viver naquilo que é visível. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Adão e Eva falharam, sabotaram o propósito de Deus. Caim foi influenciado, tinha todos os direitos de Abel, mas tomou uma decisão completamente errada, não se endemoniou, mas tomou uma decisão completamente errada, seguiu uma direção de influência na sua mente, perdeu tudo aquilo que Deus tinha para ele, diz que se tornou vagabundo, errante na terra, sem destino. Sansão perdeu aquilo que Deus tinha para ele. Davi abortou um plano de Deus na vida dele. Salomão também. Mas a Bíblia registra um homem, aleluia, que não se deixou de maneira nenhuma ser levado a tomar decisões erradas no momento de grande dificuldade. O Filho do Homem, Jesus. Porque ali no deserto foi o tempo mais difícil para ele, gente. 40 dias no deserto. E olha, Satanás aparece para ele e traz uma necessidade legítima. Imagine. Faz com que essas pedras se tornem pães. Jesus, se próximo e adore. Ah, você é filho de Deus? Se atira do pináculo do templo. Naquele momento, havia todo o caminho, toda a oportunidade ali para Jesus seguir a orientação que o diabo estava dando e se deixar ser seduzido. Mas ele tomou uma postura de guerreiro e ficou firme. Não só de pão viverá o homem, mas também em Satanás está escrito: somente ao teu Deus adorarás, ao Senhor teu Deus. E também está escrito: eu não vou pular desse pináculo, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele venceu. E essa vitória que ele quer impartir em nossa direção. Se Jesus venceu, a Bíblia diz que eu tenho que viver aqui nessa terra como ele viveu, andar como ele andou. Diga ao seu vizinho: você precisa andar aqui no mundo como Jesus andou. E ele não é somente o meu Salvador, ele é o meu mestre de vida. Ele viveu isso para que eu tenha um modelo, possa assimilar em mim e viver dessa maneira. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. No coração de Jesus estava firme. Passemos para o outro lado. Aconteça o que acontecer. Venha a tempestade que for. Venha o vendaval que for. Não importa o nível da tempestade. Passaremos para o outro lado. A tempestade, o clima, os ventos, os relâmpagos, as intempéries, jamais pode mudar a palavra que Deus libera em nossa direção. Eu vou ficar firme nessa palavra. Há pessoas enfermas, têm uma convicção porque Deus deu a ela uma palavra declarando que haverá cura. Fique firme nessa palavra. Em algum momento ela vai chegar. Portas que serão abertas. Deus deu uma palavra, ela vai se abrir. Vai ser aberta. Num determinado momento vai chegar. Agora você tem que guiar para que isso seja uma realidade. Eu gosto muito da palavra que Deus dá através de Paulo a Timóteo. Ele diz assim: acerca das profecias que houve sobre ti, milita sobre elas a boa milícia.
Você sabe o que significa isso? Quem tem palavras proféticas do Senhor para a tua vida? Ah, mas já faz 20 anos, não se cumpriu. Ah, faz 10 anos que essa palavra veio, não aconteceu nada até hoje. Talvez você não tenha militado a boa milícia. Você não tenha guerreado por ela. De que maneira? Rememorando essa palavra o tempo todo, colocando em oração, declarando a palavra de Deus, repetindo ela. Aquilo que o Senhor fala no capítulo 2 lá de Abacuque. Essa é a visão, escreve essa visão. Deixa registrado. Até aquele que passa correndo vai conseguir ler. É algo que tem que estar vivo. Mas parece que alguns cristãos têm amnésia. Acaba esquecendo, gente. Os discípulos esqueceram. Em pouquinho tempo. Vamos passar para o outro lado. Aí veio o quê? Medo, perplexidade. Achavam que ia morrer. Não interessa, amados. Talvez alguns estão passando hoje por tempestade, eles estão gritando. O nosso comportamento tem que ser outro. Nós vamos crer no Senhor. Vamos confiar nele. E se Jesus está no barco, vamos atravessar isso. E chegaremos do outro lado. Em nome de Jesus. Talvez está passando hoje aqui por um tempo terrível de batalha. Deus está chacoalhando de maneira forte. A tempestade que veio sobre você é intensa. Procure ver hoje de onde está vindo isso. Talvez do outro lado, Deus tem algo tão tremendo para concretizar. E o diabo sabe muito bem disso. E ele está tentando vir na tua direção para influenciar a tua mente, para que você tome decisão errada. E aborte esse propósito de Deus. Fazer com que você venha auto-sabotar e não experimentar de maneira tão tremenda aquilo que Deus tem para a tua vida. Diga ao seu vizinho, você não pode morrer que nem o gato do Ambrósio. Sabe o que é isso? Morrer que nem o gato do Ambrósio? O Ambrósio era um gaúcho. Criava gado, porco. Ele gostava de fazer carne salgada. No tempo que nem tinha geladeira, gente. E o gaúcho, ele usava lá um armário de tela, uma fiambeira, e deixava pendurado ali, salgado a carne, para ir curtindo. E esse Ambrósio, ele tinha um gato enorme. E o gato só ficava olhando aquele armário ali de tela, salivando. Tanta saliva, de vontade de comer um pedaço daquela carne, nunca conseguiu. Morreu na saudade, sem nunca degustar um pedaço daquela carne. Gente, você pega a palavra de Deus, tem bênçãos tremendas, extraordinárias, que estão ao nosso favor. E para algumas pessoas parece que está a milhões de anos-luz de distância. E ele não consegue usufruir aquilo ali, por causa do comportamento que ele tem. Ah, Deus abençoa mais aquela pessoa e menos a mim. Ah, ele é mais digno do que eu. Ah, Deus usa ele. Ah, ele está bem mais preparado. Estou muito, eu não. Gente, diga ao seu vizinho, a Bíblia diz, no livro de Romanos, que para com Deus não há acepção de pessoas. Mas eu sabia que Deus faz acepção de atitudes? É a minha atitude que vai determinar se eu vou alcançar algo ou não. Verdade é que nessa noite o Espírito Santo quer ensinar isso a você. Eu dei o nome dessa mensagem, vencendo a tempestade e nas tempestades. Diga isso, eu preciso vencer a tempestade, mas tenho que vencer também nas tempestades. Se Jesus venceu, você pode vencer também. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Os tempos que vivemos aqui no Brasil
são tempos de perplexidade. As pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã. As pessoas são perplexas com relação a 2026. Gente, se a nossa esperança está depositada simplesmente em homens, em governo, nós podemos ser as pessoas mais decepcionadas aqui nesse país. A tua esperança tem que estar firme em Jesus. Independente do que aconteça na área política. Sabe por quê? Quero encerrar com isso. Quando você lê lá em Isaías, no capítulo 6, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. E sabe que tempo era aquele? Era um tempo semelhante aos dias que nós estamos vivendo hoje. Era um tempo de perplexidade. Uzias havia morrido. E viria um novo rei. E a instabilidade política, social e econômica naqueles dias estava abalado. Havia um abalo tremendo. E foi nesse contexto que Isaías se levanta e diz: independente de tudo que está acontecendo aqui na terra, essa transição política, o novo rei que está vindo, a morte do rei Uzias, no entanto, os meus olhos viram o rei, assentado no seu trono. E independente do que aconteça aqui no Brasil, na América do Sul, o Senhor está no seu trono. Ele diz: e as orlas das suas vestes, aleluia, enchia o templo. O Deus imutável que estava no trono trazia a sua presença, a sua manifestação no templo. E a sua glória, as suas vestes tocavam o templo. E era algo visível. A nossa esperança está no céu, no trono de Deus. Ele é poderoso para fazer coisas tremendas, gente. Deus pode mudar a história de maneira rápida. Se Deus é aquele que dá uma palavra de ordem ao vento, à tempestade que pare. Se o Senhor é aquele que dá uma palavra de ordem ao peixe, vomita agora Jonas. Se Deus é aquele que dá uma palavra de ordem à natureza, e a natureza obedece. Em instantes Ele pode mover algo tremendo num país. As situações de país que aconteceu de maneira muito súbita. E eu ainda creio no governo de Deus sobre essa nação. Independente do que estão falando por aí, os influenciadores aí, principalmente na área política, começam a trazer declarações de medo, de terror, de pavor. Há muitos profetas de caos sendo levantados nesses dias, gente. Palavras proféticas mais amedrontam do que dão esperança. Não, nós temos que estar firmes naquilo que a Bíblia diz. Diz Pedro que a palavra do Senhor, a palavra profética do Senhor é como uma lamparina, como uma lâmpada que ilumina em lugar escuro e vai brilhando mais e mais, mais e mais. Aleluia. Até trazer uma clareza total, até que seja um dia perfeito. E ele diz: fique firme na palavra dos profetas. Creia nos profetas e prosperareis. Aleluia. Vamos levantar uma canção aqui, eu quero orar com vocês. Quantos estão passando por um tempo de tempestade nesses dias aí? Aleluia. Jesus quer animar o teu coração. Jesus quer tirar todo o temor, todo o medo. O coração daqueles homens estavam cheios de timidez, cheios de medo. O medo é uma arma tão terrível nas mãos de Satanás, nos bloqueia. Os questionamentos, tem pessoas que questionam a Deus. Os discípulos questionaram: Senhor, não se dá conta que pereçamos?
olhos têm que estar fixos no Senhor.